Oi, meu povo, como é que vocês estão? Eu fui assistir O Diabo Veste Prada 2 e agora quero contar pra vocês o que eu achei do filme. Esse vídeo aqui é sem spoilers até a metade, então se você ainda não viu o filme, pode ficar aqui que eu vou avisar quando eles começarem. Combinado? Vou começar dizendo a parte que eu gostei, mas como de costume, um pouquinho de contexto. Esse carinha aqui que você sempre vê algum coach distorcendo as ideias é o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês que faleceu em 2017, aos 92 anos, e ficou famoso pelo conceito da modernidade líquida, que é a ideia de que nossa vida é incerta, é fluida, que o futuro é incontrolável, e exatamente por isso a gente tem tanto medo, consome em excesso, tem tanta dificuldade de se conhecer de verdade e até de se relacionar de um jeito leve e saudável. Numa evolução dos seus estudos, no seu último ano de vida, o Bauman também cunhou o termo chamado retrotopia, que por sinal não é uma ideia unânime na academia, mas que serve aqui para nossa reflexão. Retrotopia é a percepção que a humanidade tem de que o futuro deixou de ser uma simples promessa e passou a ser um risco, algo a ser temido, instável e permeado pela ansiedade. O conceito vem de retro, para trás, e utopia, que é um futuro idealizado, quase inalcançável. E traduz essa vontade natural que a gente tem de trazer fatos do passado como referências, como um mapa para um futuro melhor. A ideia dele é controversa porque ele fala de uma forma bem radical sobre isso. Ele fala que não é somente um retorno ao passado, uma idealização nostálgica, mas que é também uma ideia de trazer do passado apenas fragmentos que nos interessam para enaltecer o que a gente quer e apagar contradições aí e conflitos, criando espaço até mesmo para uma manipulação política. Algumas correntes da psicologia e da filosofia acham essa ideia muito catastrófica, muito generalista, e dizem que não é todo mundo que tem essas mesmas ideias. E para essas correntes, a nostalgia pode também ser um recurso de resiliência, aprendizado, reconexão social e até mesmo uma abertura para um novo futuro. São sutis as diferenças, mas são importantes. Então, muitos psicólogos e filósofos renomadíssimos olham para o Bauman e falam: peraí, queridinho, não é tão simples assim. Mas os dois conceitos, né, tanto a retrotopia quanto a pura nostalgia, explicam esse fenômeno que a gente vê acontecer no cinema há muitos anos, que é a absurda expectativa e engajamento por trás dos reboots, dos remakes, das sequências, dos spin-offs, dos crossovers e do uso abusivo de fanservice dentro das obras. Porque quando o futuro dá medo, que é a ideia de Bauman, o cérebro busca o que já conhece, e quando encontra é atingido pelo tal do gatilho da familiaridade. Então os grandes estúdios estão apostando há muito tempo em revisitar o que já funcionou e encher essas obras de easter eggs que só os fãs reconhecem. A familiaridade no mundo ansioso é conforto, é segurança. E os números, sempre os números, provam isso. Só o primeiro trailer de Diabo Veste Prada 2 registrou 222 milhões de visualizações em 24 horas. Foi o mais visto da história do estúdio. E o filme arrecadou no primeiro final de semana da estreia 233 milhões de dólares, 50 milhões a mais do que o mercado previa. E já começando a entrar aqui na análise do filme, ainda sem spoilers, tudo isso traz muito prestígio para essa saga, né? E quanto mais prestígio tem uma obra, mais oportunidade para grandes cameos a obra tem. Cameo é a aparição de uma pessoa muito famosa dentro desse universo de que se trata a obra, na maioria das vezes fazendo papel dela mesma. Aconteceu em forma de personagens em todos os filmes do Tarantino, em que ele aparece fazendo um personagem aleatório. Stan Lee também apareceu em todos os filmes que ele dirigiu da Marvel, fazendo um papel irrelevante, porém muito engraçado. Mas na maioria dos casos de cameo, a pessoa faz o papel dela mesma. E isso tem sido muito interessante nas obras atuais, porque as pessoas estão se despindo da vaidade e aparecendo de formas imperfeitas, mesmo quando elas estão fazendo o papel delas mesmas. O Diabo Veste Prada 2 serviu excelentes cameos, mas eu só vou falar deles lá na parte com spoilers. Dito isso, e conectando aí com um pouquinho de teoria que eu trouxe, o Diabo Veste Prada 2 entrega muito fanservice, muito mesmo. O que eu mais recordo aqui, que não é um spoiler, é o suéter azul da Andy, que reaparece de uma forma diferente, mas ele reaparece e quem bate o olho na hora dá um gritinho no cinema. Então o filme capricha mesmo em pegar ganchos do filme anterior, atualizar para 20 anos depois e também tentar corrigir, justificar ou esclarecer questões que ficaram lá no passado. Entretanto, para eu amar o filme, faltaram algumas questões essenciais. Primeiro que o filme tem poucos plot twists e os que tem, para mim, foram todos previsíveis. Eu previ todos. A narrativa deixou tudo muito evidente. O roteiro expôs demais, os diálogos eram muito explicativos, porque infelizmente o filme entrou naquela onda de criar roteiro para distraídos, né? Roteiro para o streaming, para
pessoa que não tá ligada realmente na televisão, que tá olhando o celular enquanto assiste o filme. Essa é uma diretriz de muitos estúdios atualmente, infelizmente. Aí então, por conta desse roteiro muito descritivo, muito detalhado, onde tinha que ter profundidade, onde tinha que ter certo respiro, uma calma, principalmente nos diálogos, não teve. Quando a conversa parecia que ia entrar num ponto profundo, cortava a cena e era outro dia. Eu fiquei com muita raiva disso e eu tô com muita raiva dessa tendência. Então eu não fui pega de surpresa em nenhum momento. E isso tornou o filme meio flat de emoções, assim. Aí uma outra coisa que eu também acho que é tendência de streaming, mas aí eu não tenho muita base técnica pra falar, é mais o meu feeling mesmo, é a impressão de que a fotografia era limpa demais, perfeita demais, iluminada demais, tudo parecia o mesmo cenário. Era meio que uma fotografia de novela, sabe? Que parece que dentro das casas das pessoas tem 1 milhão de holofotes. Eu comecei a assistir, fui ficando muito empolgada com o que parecia que vinha, parecia que a conclusão do filme seria exatamente a que eu queria, de corrigir todos os problemas sociais e políticos que a história já tentava apontar lá atrás. Mas a minha rainha, a minha deusa, a minha maravilhosa Meryl Streep me enganou, porque ela disse que eles iam superar muito as nossas expectativas. Então eu fui com as altas expectativas que ela pediu e elas não foram superadas. Porque apesar de todo esse fanservice, excelentes atuações, e de ter trazido, claro, problemáticas que nesses últimos 20 anos a gente tem mais fortes, né, para discutir, com mais relevância, o filme perpetua o que para mim é o maior problema apresentado lá no primeiro filme. Para mim tem um problema central no primeiro filme que eu tinha certeza que ia ser resolvido no segundo, mas acaba com um negócio tipo assim, mas isso é legal, tá tudo bem. E aqui eu vou começar a falar com spoilers, então se você se importa com isso, para aqui, volta depois de ver o filme, mas não sai sem antes deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar com os amigos para me ajudar a fazer esse canal crescer rápido. Retomando aqui o assunto dos cameos, o Diabo Veste Prada 2 serviu muito com relação a isso, e claro, a participação mais popular, que eu acho até que não estava confirmada pela produção do filme, mas os fãs já tinham percebido que ia acontecer, foi a Lady Gaga, que fez o papel dela mesma. Eu já falei, eu amo quando a pessoa topa essa ideia de entrar como uma pessoa imperfeita, né? Ela é uma pessoa grosseira, arrogante, ela tem razão, né? Tá puta com a Miranda, com a razão dela, mas ela ali fez questão de ser uma Lady Gaga diferente do que a gente imaginaria dela atuando como ela mesma, entende? E tem uma série que faz isso de forma espetacular, que é The Studio, da Apple TV. É uma comédia engraçadíssima, ganhou vários Emmys ano passado, deve ganhar mais nas próximas temporadas, que traz diretores renomadíssimos de cinema, atores consagrados, em papéis super constrangedores, mas é o papel dele mesmo, assim. Tem grandes diretores tomando golpes ridículos, tem gente abusando em festa, se demonstrando egóica, sendo sacana e sendo eles mesmos. A série é genial, é muito legal, ela entra realmente nos bastidores do cinema, né? O cotidiano de um grande estúdio de cinema. É sensacional, vale a pena assistir. E voltando aqui pro nosso tema, o Diabo Veste Prada 2, a gente teve a Donatella Versace sendo humilhada, rejeitada, esnobada pela Emily. Coitada, obedecendo, né? Foi muito engraçado. E claro, tiveram muitos estilistas famosíssimos lá no meio da moda, muitos modelos muito famosos também, mas eu, como não sou muito desse mundo, né? Minha moda é camiseta e tênis, eu só reconheci a Naomi Campbell, né? Depois da Lady Gaga e da Donatella Versace. Mas eu li ali alguns nomes, vi que tinha o estilista da Zendaya, várias personalidades da moda ali. Então, pra quem é desse universo, foi um deleite. E teve também o Hugh Jackman, apontado pelo namorado da Andy como se estivesse na festa, mas ele não aparece. Essa não é a primeira vez que ele participa assim de uma obra. Já aconteceu parecido, mas com a atuação de um dublê na série de comédia e de investigação Assassinato na Casa Branca da Netflix. Outra dica de ouro. Eu lembrei disso só quando eu tava editando. E numa linha parecida com as dos cameos, que são pessoas famosas aparecendo, a gente também teve muitas marcas famosas aparecendo. E aqui eu quero discordar de uma crítica que eu vi, que na verdade eu vi bastante gente criticando isso, que foi o excesso de marcas aparecendo. O excesso daquela palavra que eu quase nunca consigo falar, que é product placement. Tem que falar devagarinho. Que é a estratégia de marketing que o produto aparece, mas não é feito uma publicidade direta com aquele produto. E eu discordo das críticas porque eu acho que o filme introduziu as marcas todas de forma perfeita e seguindo essa linha dos cameos, de não colocar a marca como perfeita, né? Principalmente a Dior, ela aparece como uma marca problemática, se você analisar bem o estilo de trabalho da Emily, ou as coisas que a Emily fala depois de por que ela foi demitida. E pra mim, o principal ponto aí dessas marcas aparecendo, que talvez poucas pessoas
pessoas perceberam, mas quem viu o meu último vídeo sobre o Diabo Veste Prada percebeu e entendeu, foi a forma que o iPhone apareceu. Ele parecia o protagonista do filme nas primeiras cenas. Ele apareceu mais do que a própria Miranda. E aqui eu não vou explicar por que isso aqui foi genial, mas se você assistir meu último vídeo, você vai entender. Agora, mudando um pouco de assunto, quero falar do namoro da Andy. Pra quê? Alguém viu propósito nesse namoro? Eu vi um, que eu acho que não era a intenção do filme. Pra mim, só mostrou que a Andy realmente não se importa em dividir a vida com alguém, e tá tudo bem isso, mas então para de gastar o tempo da vida das pessoas. Ela não quer ouvir o companheiro, ela não se importa com a profissão do companheiro, ela acha que a profissão dela é mais problemática, é mais importante, é mais relevante, mais interessante do que a dele. Um casal completamente sem química, eu acho que só na última cena deles teve beijo, eu não consigo lembrar de ter beijo antes. Parece até a censura do casal lésbico lá que a Manuela Dias fez em Vale Tudo. Não teve uma construção dessa relação, até o final parecia que eles ainda estavam só se conhecendo e não acrescentou em nada pra história. Pra mim só mostrou mais ainda que o Nate estava certo de terminar com ela. Mas não foi tudo que eu não gostei. Eu gostei muito de como se desenrola o final ali da Emily com a Andy, né? Que a Andy compreende as dores da Emily, entende esse desejo dela de se vingar da Miranda, mostra uma boa dose de empatia, de sororidade e como pode nascer uma amizade, né? Desse improvável. Que na verdade vem de uma certa cumplicidade, né? Mas esse desenrolar também veio gratuito, assim. A Andy acordou e resolveu perdoar a Emily, porque não teve uma construção, não teve uma conversa profunda. Ela acordou e perdoou. Mas eu gostei dela ter perdoado e delas terem ficado amigas. Mas o que mais me decepcionou foi que eu achei que as críticas sociais seriam mais relevantes para a história, seriam a base da história, que não seria tanto a futilidade. Mas na verdade teve o mesmo peso. Vocês lembram da fofoca que a Anna Hathaway tinha interferido na escolha dos modelos que participariam, porque ela não queria só corpos padrões da moda, né? Super magros, sem diversidade? Se eles fizeram isso, cortaram as cenas. Porque eu mesma não vi nenhum modelo que não fosse super magro. Diversidade de etnias, de cor, gênero, eu vi muito. Isso eu vi muito o filme todo, não só nos desfiles, até mesmo naquela reunião que o BJ Novak lá, o estagiário do The Office, Ryan, que ali era o herdeiro do bilionário e que se tornou dono da revista por algum tempo, um cara que apesar das finalidades dele, que é lucro, ele entende muito de inovação, né? Ele é um cara antenado e tal, e ele leva uma equipe para trabalhar lá na Runway, né? Para fazer uma consultoria ali, uma avaliação da empresa, o plano estratégico. E aí quando mostra a cena de quem são essas pessoas, é um grupo muito diverso. Eu achei que ali poderia aproveitar para evidenciar que ali ele estava fazendo o correto, sabe? Ele é um cara que preza pelo lucro e a diversidade dá lucro, porque a diversidade traz inovação, a diversidade traz boas ideias, a diversidade traz criatividade para o negócio. Então ficou meio perdida essa oportunidade, né, de mostrar aquela equipe tão diversa, parecendo que ela era para uma causa ruim, porque na verdade ele queria só o lucro, né? Ele não queria o bem das pessoas que trabalhavam lá, ou a sustentabilidade daquele modelo de negócio. Ficou esquisito, porque a parte que mais evidencia a diversidade é uma parte ruim, sabe? Mas enfim, o filme como um todo tem muita diversidade de etnias, de cor, de gênero, tal, né? Como eu já mencionei. Mas nos desfiles eu só vi pessoas extremamente magras. Se alguém viu alguém com um corpo parecido com o meu, me avisa. Eu não vi ninguém. Então eu não sei para onde foram as pessoas que a Anna Hathaway escolheu como representantes de corpos reais aí para os desfiles. Na verdade isso me incomodou tanto que ainda teve a brincadeira de que a Andrea é um 6, né, que lá nos Estados Unidos ela chama 6, aqui no Brasil 40, um tamanho 40, que eu acredito que ela não seja o número 40, inclusive, tá parecendo que o 40, ou a Andrea, é gorda. O filme acabou reforçando essa ideia de que magreza é beleza e que extrema magreza é mais beleza ainda. Mas a minha maior crítica não tá nem nesse pedaço. É no que eu acho que é o ponto crucial da moral dessa história, que deveria ser entendendo o filme lá de 2006. Eu fiz um outro vídeo, esse aqui é o meu terceiro vídeo sobre o Diabo Veste Prada, né? O primeiro sobre o segundo filme, mas eu já tenho um que eu falo do primeiro filme, outro que eu falo do trailer do segundo filme, e lá no primeiro filme eu já deixei claro quem pra mim é o vilão da história, né? O grande vilão da história. E aqui eu vou ter que contar pra contextualizar, mas vai lá assistir o filme pra você entender melhor. Pra mim os vilões são o capitalismo e o patriarcado. Tô falando lá do primeiro filme. Porque são esses dois fenômenos sociais que fazem as pessoas entregar a própria vida pelo trabalho. E que faz mulheres como a Miranda e como muitas líderes que eu conheci na minha vida corporativa se transformarem em profissionais agressivas, autoritárias, abusivas, exploradoras. Porque elas fazem isso para emular um comportamento que esse mundo doente corporativo diz que é o ideal para ser respeitado numa posição de liderança. E eles ligam isso a uma ideia errada
errada do que é ser masculino. Porque, na verdade, esse tipo de comportamento não é comportamento de homem de verdade. Mas o mundo corporativo entende que esses são emulações de comportamentos masculinos e, por isso, elas têm que agir assim para ser respeitadas no mundo corporativo. Então, isso justifica a Miranda ser desse jeito como chefe. Porque para ela conseguir um reconhecimento na carreira, ela tinha que parecer aqueles homens ruins que mandavam nela, né? Eu jurava que iam deixar essa problemática mais clara no segundo filme, que ia ter uma baita virada em cima disso. Mas não, teve ali uma ameaça da Miranda assumir que agia assim para aparecer com aqueles homens, para ser respeitada, para ser ouvida pelos bilionários que mandavam nela e assim manter o posto e o poder que ela tinha. Mas parou por ali, só foi uma insinuação. E depois, para piorar, ficou claro que ela gosta de ser assim. E o povo em volta que acostume. Teve também uma ameaça de mostrar aí o poder do trabalhador que denuncia uma irregularidade no trabalho, quando contaram que denunciaram para o compliance o fato da Miranda ficar jogando o casaco na mesa das assistentes. Como se isso fosse a pior coisa que ela faz, né? Mas foi só essa denúncia pelo jeito e só isso que ela parou de fazer. E essa crítica toda sobre o capitalismo, que realmente o segundo filme trouxe com um pouco mais de evidência, mais precisamente dentro do mundo do jornalismo e da publicidade, da moda, mostrando que esses trabalhos são precarizados, são banalizados, desvalorizados, principalmente agora na era da comunicação digital, né? Mas talvez tudo isso tenha ficado muito claro para quem é do meio, para quem está vivendo ou estuda esses mundos, para quem sente na pele aquilo. Quando na realidade essa é uma realidade de praticamente todas as profissões, de todos os trabalhos hoje em dia. Todo mundo está esgotado, quase todas as empresas exploram os trabalhadores, quase todos os chefes são tóxicos, intencionalmente ou não, né? Porque o ambiente faz isso acontecer. Quase todos os funcionários passam por cima das próprias vontades, dos próprios valores para manter o emprego e conseguir pagar as contas de casa. Então assim, ficou parecendo que aquele mundo tá vivendo bem assim, que as pessoas se acostumaram e tá tudo bem. E o pior, em vez de resolver esse problema com união, enfrentamento, rebeldia, o filme encontrou uma bilionária do bem para comprar a revista. Eu amei tanto a ideia que eu vou até tentar reproduzir aqui na vida real. E para fechar, não com chave de ouro, mas com uma chave de isopor aqui, a grande questão de perder tudo pelo trabalho, que para mim é também um ponto central do primeiro filme, foi sutilmente discutida ali, conversada no final do filme, mas acabou com uma romantização da exaustão, com aquela clássica justificativa de auto-engano: eu amo trabalhar. Gente, esse problema não foi tratado e para mim ele é o mal do século. O burnout atinge mais de 50% dos trabalhadores. Como é que o filme não aproveitou para dizer que, cara, vocês precisam descansar, vocês não podem estar todo dia 11 horas da noite nesse escritório se vocês estão chegando às 9 da manhã todos os dias. As mães de família já são extremamente cobradas porque elas têm que ser mãe, têm que cuidar das contas da casa, têm que saber o que tem na despensa, têm que cuidar do médico das crianças, têm que educar os filhos, mas ela também tem que ser uma profissional de muito gabarito. E isso é uma pressão que a gente deveria tirar das pessoas, mas não da forma que a Miranda tira, de eu perdi a vida toda das minhas filhas, mas eu não me arrependo porque eu amo trabalhar. É óbvio que as pessoas se arrependem em algum momento da vida, a menos que ela não queria ser mãe. Aí é uma situação diferente, mas não é o que parece que acontece com ela. Ela ama muito as filhas dela, ela com certeza sente falta de não ter vivido com elas, mas usam essa justificativa do eu amo trabalhar, então eu não preciso mais amar nada, então eu preciso só trabalhar, não posso mais ter uma vida, eu não posso ter lazer, eu não posso ter descanso, eu não posso ter família. E convenhamos, a gente sabe muito bem que se a Miranda existisse no mundo real, do jeito que ela trabalha, com os estresses que ela leva, com as pauladas que ela leva da vida lá também, porque ela não dá só paulada, ela leva muita paulada, escondendo todas as emoções, não se permitindo ser vulnerável. Você acredita mesmo que ela estaria com aquela cutis, aquele cabelo, aquele corpo, aquela lucidez aos 76 anos? Me poupe, né? Por fim, é um filme de excelentes atuações. Sou fã, de novo vou falar da Meryl Streep, sou fã demais, assim, inclusive isso se estendeu a Selena Gomez, porque para mim, uma produtora nova como é a Selena, conseguir fazer uma série de comédia e colocar a Meryl Streep em 2 temporadas, tá de parabéns. Porque assim, pra mim, Only Murders in the Building já era maravilhosa. Aí quando entra Meryl Streep no elenco, falei, Selena, ó, é porreta. Mas enfim, a Miranda, sempre perfeita, com aquelas expressões assim que parece que não quer falar, mas tá falando tudo. Eu amei a atuação da Simone Ashley, né, que é a nova Emily, e que pra mim, aquela mulher tem uma beleza constrangedora, assim, pra mim ela é uma das mulheres mais lindas que eu já vi. E eu quero destacar muito a atuação da Emily Blunt, porque ela consegue passar o tempo todo a insegurança que ela tem disfarçada de
arrogância, de prepotência, de segurança, né, de parecer uma mulher segura de si, com a autoestima lá em cima, mas ela atua o filme inteirinho que a gente percebe que ela não tá segura de verdade. A gente consegue ver a contradição entre o que ela tá falando e o que ela tá sentindo. Achei excelente a atuação da Emily Blunt. Mas, como um todo, o filme deixou a desejar em profundidade, em algumas histórias e na crítica que, de novo, me fizeram pensar que vinha. E o filme pareceu não ter um propósito muito claro, assim, porque se era uma crítica, a crítica não foi tão forte. Se era só entreter, podia ter entretido mais, ter tido muito mais plot twists, por exemplo, né, pra engajar, pra dar mais emoção. Mas eu achei que ficou ali um meio termo de cada um e aí acabou não entregando tudo. É quase perfeito pra sessão da tarde. Vou dizer que é um pouquinho além de sessão da tarde, mas ele se encaixaria bem numa sessão da tarde. A minha nota pro filme é 6 de 10, eu não consigo ir muito além disso. Não me arrependi de ter visto no cinema, gostei bastante, me diverti, mas passou. Não é um filme que ficou. Entendeu? Então me conta aqui nos comentários o que você achou do filme, se você concorda com as minhas críticas ou não, se você também enxergou a mesma coisa que eu, ou o que você viu, porque cada pessoa sente de um jeito, né? E compartilha esse vídeo com os amigos, curte, se aparecer o botão do hypar aí, aperta no botão do hypar que me ajuda pra caramba, e não esquece de se inscrever no canal, e se você se inscrever como membro, em breve eu vou trazer aqui vários benefícios para os membros, porque com o canal crescendo eu consigo dedicar mais tempo pra ele, e aí a gente vai ter mais conteúdos de qualidade aqui sobre filmes, séries, realities de uma forma mais profunda e reflexiva. Tchau, tchau!